Olá, boa noite para quem está assistindo ao vivo, muito boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live no canal do YouTube do SES para justamente comentar com vocês, dialogar, tirar as dúvidas de vocês em relação ao coronavírus e os impactos que isso tem causado, impactos grandes, nas relações de trabalho. Hoje de manhã, todos nós acordamos já com a medida provisória número 927. Fizemos uma primeira live às 11 horas, um sucesso total. E muita gente, mas muita gente mesmo, criticando a medida provisória de todos os poderes, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e os advogados e principalmente as entidades e os trabalhadores. E tivemos algumas modificações, já anúncios de modificações dessa medida provisória. Então, nós vamos conversar não só da medida provisória, mas de tudo que está acontecendo, esse enfrentamento dessa crise e os reflexos nas nossas relações de trabalho. Hoje eu tenho, além de Vólia, que é a minha parceira aqui, já nas lives, eu tenho o prazer de estar com o Otávio Calvé, gente. Eu queria que todo mundo aí no chat desse parabéns, que ele hoje está fazendo aniversário e está aqui no dia do aniversário dele. Presentão, valeu. Participando dessa live. Calvé, que também é uma fera, que também foi meu professor. É uma honra ter você aqui, Calvé. Obrigado. E outro mestre, Rodolfo Pamplona, que também, nosso juiz lá em Salvador, doutrinador, meu amigo, fera. Eu estava conversando com eles aqui fora do ar que todos nós somos de sala de aula, tanto eu quanto o Rodolfo, o Otávio e Vólia. E que a gente tinha não é que a gente tinha dificuldade, quando a gente falava em força maior, quando a gente falava em fato do príncipe, eram aqueles exemplos já padrões que a gente tinha por aí, mas nós mesmos já praticamente não vivenciamos na prática um exemplo claro de força maior, um exemplo claro de fato do príncipe, como nós hoje estamos vivendo. Eu tenho certeza que nós não imaginávamos passar por uma situação dessa. E claro que o intuito dessa live não é fazer crítica a A ou B, aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não importa qual é o seu partido. Somos todos brasileiros e estamos do mesmo lado. Todos estamos vivenciando os mesmos problemas. Então o propósito aqui é de alguma maneira ajudar ao governo, ajudar as empresas, ajudar aos trabalhadores para que juntos consigamos construir uma melhor solução para esse momento tão desafiador. Não tem situação, não tem oposição, não tem esquerda, não tem direita. Tem aqui brasileiros que estão tentando ajudar. Certo? Então vamos iniciar aí. Hoje eu vou começar pelo aniversariante. Eu sei que nós temos uma dama aqui, mas eu vou ter o privilégio de começar pelo aniversariante, para já dar o seu boa noite, falar um pouco aí o que ele está achando dessa loucura que tem sido a nossa vida nos últimos dias. E dando uma boa noite especial para a galera do chat. Quem está assistindo de madrugada, uma boa madrugada. Quem for assistir no dia seguinte, de manhã à tarde, um bom dia, uma boa tarde. Calvé, feliz aniversário. Você nem parece que tem 65 anos. Bom, se tivesse 65, estaria me aposentando, Quem me dera. Bom, gente, boa noite a todos, para quem está assistindo ao vivo e demais que vão assistir posteriormente. Eu acho que é um momento assim em que a gente precisa abrir a cabeça, A gente está enfrentando algo que não tem precedentes aí na história recente do nosso país, e na área trabalhista a gente nunca teve um momento assim tão desafiador, para a gente repensar institutos, repensar valores e enfrentar a crise,
o quadro fático que a gente está vendo é de uma real possibilidade do maior número de empregadores do Brasil, que são micro e pequenas empresas, simplesmente não suportarem o período todo de isolamento social que parece vai ser necessário. Aí já se fala em 3, 4 meses. Então, assim, a gente está naquela situação em que o direito não pode ignorar a realidade, senão a realidade vai ignorar o direito. A gente tem que pensar, sim, em termos de emergência, de urgência, de um estado excepcional, em que algumas garantias que a gente construiu com muita luta, a gente vai ter que deixar um pouco de lado, né? É um momento de restrição a alguns direitos fundamentais em prol de outros. E acho que para a classe trabalhadora e para as empresas, o que a gente está pensando aqui é um valor assim dos mais fundamentais de todos, que é o direito à sobrevivência, à vida, né? Então, acho que a gente tem que partir das nossas interpretações nesse estágio de dificuldade, né? Temos que pensar soluções que permitam que as empresas sobrevivam e que os trabalhadores também. Então, esse é o grande X da questão para mim, arrumar uma solução que as empresas possam passar por esse período de isolamento social e retomar suas atividades, e os empregados, nesse período em que vai haver pouco trabalho ou quase nenhum trabalho, possam ter um mínimo de sobrevivência digna para a gente chegar lá na frente e retomar a nossa vida normal. Então, eu gostaria de iniciar minha fala fazendo esse alerta. Temos que sair da casinha, a gente tem que repensar, a gente tem que abrir a mente e pensar, restrições ocorrerão e alguns valores a gente vai ter que restringir para alcançar um valor maior que, para mim, é essa sobrevivência do ser humano trabalhador e das empresas para que o ser humano trabalhador também possa sobreviver depois. Eu estou muito preocupado com o depois, né? Já há estimativas aí que o coronavírus pode levar a 40 milhões de desempregados no Brasil. E isso vai ser uma catástrofe que vai afetar a vida do trabalhador tanto quanto o coronavírus está hoje nos afetando. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala com esse alerta, né? E a partir daí eu vou tentar, né, fazer a minha discussão com esse ponto de vista, de momento de exceção, que vai justificar algumas coisas que normalmente eu não defenderia, tá? É por aí. Muito bem. Boa noite. Novamente, feliz aniversário, Calvê. Obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite num dia tão especial para você. Vou passar agora a palavra para Rodolfo Pamplona, meu mestre de Direito do Trabalho, mestre de Direito Civil e, além de tudo, cantor, o juiz do trabalho e uma figura humana excepcional. Sou seu fã, cara. Rodolfo, suas palavras iniciais sobre esse momento tão conturbado que a gente não pensava que iria viver. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com o comandante Renato Saraiva, com a nossa musa, Vólio Bonfim, e com o bonitão Otávio Calvê, aniversariante do dia. E falando especificamente sobre esta situação que estamos vivendo hoje com o coronavírus. Na verdade, que minhas primeiras palavras sejam sempre de esperança, mas também de reflexão, dando uma perspectiva mais poética. Talvez com Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E acho que, realmente, nós estamos vivendo por um período de uma mudança de paradigma. Nós vamos pensar, vamos tentar sobreviver. Sobreviveremos pela fé a esta situação, repensando, como o Calvê colocou, alguns valores, alguns princípios, algumas ideias que estavam tão assentadas, mas talvez sempre buscando reafirmar a essência do que é o direito, que é a preservação do ser humano. Nós costumamos usar uma expressão, muitas vezes o ministro Maurício Deodoro fala com frequência, que o artigo 7º é o patamar civilizatório mínimo. Nós vamos agora descobrir o que é o patamar civilizatório mínimo para a nossa sobrevivência dentro dessa perspectiva. É um prazer estar aqui com vocês neste chat, é algo que é sensacional, né? Eu fico perturbando, tirando a Vólia, porque a Vólia é sempre musa e musas não envelhecem. Nós três somos os coroas, eu, Renato e Otávio. Eu aprendo sempre, os homens envelhecem, as mulheres se aperfeiçoam e cada vez mais nós precisamos aprender a lidar com este novo mundo. E, Rodolfo, você falou no artigo 7º, no patamar civilizatório mínimo. E esse vai ser o cerne da discussão. Será que esse patamar civilizatório mínimo é suficiente
para ensejar a sobrevivência dos trabalhadores? Será que nesse momento, quando sair a nova medida provisória amanhã, que talvez já aborde esse tema, e falar em redução salarial mediante acordo, simplesmente acordo individual, nós vamos arguir simplesmente a inconstitucionalidade em função da Constituição Federal, em função desse patamar civilizatório mínimo, ou talvez o novo patamar civilizatório mínimo, nesse momento de calamidade pública, seja talvez diminuir os salários momentaneamente, mas manter os empregos. Eu vi que de manhã algumas companhias aéreas estavam colocando quase todos os seus trabalhadores em gozo de licença não remunerada. Na minha visão, pode até ser bom para a empresa, mas isso é péssimo para os trabalhadores. Porque o trabalhador, nesse momento, em gozo de licença não remunerada, é como se você estivesse matando o trabalhador. Porque sequer ele tem a possibilidade de buscar um outro emprego. E eu tive essa preocupação, eu tenho cerca de 200 empregados que estão em casa hoje, trabalhando no sistema de home office. E hoje foi muito interessante, eu vivi uma situação, eu tenho o meu motorista, que é o Sid Clay, alguns de vocês já devem ter carona com o Sid Clay quando for a Recife, e ele está em casa, não tem nem como dirigir, e eu falei, Sid, eu vou lhe dar um computador, você tem acesso à internet, você vai migrar para o meu departamento comercial. E ele se sentiu a pessoa mais alegre do mundo, ele ficou muito feliz. Renato, eu quero ser produtivo, eu não quero perder meu emprego, eu quero trabalhar. E hoje ele deu um show, gente. O primeiro dia de trabalho dele, ele deu um show lá no comercial, trabalhando. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ter soluções criativas para que as pessoas não percam o emprego nesse momento, porque não tem como elas buscarem outro emprego. Essa é a realidade. Colocar simplesmente as pessoas em gozo de licença não remunerada é você, desdenhar da situação atual. Eu sei da dificuldade de todas as empresas, mas a gente tem que buscar, o governo, as empresas, os trabalhadores, uma solução que seja interessante para todos. Da mesma forma, a gente tem, às vezes, o trabalhador que ele não consegue enxergar a situação. Hoje eu recebi da Luciana, do Capital Humano, alguns trabalhadores já perguntando, trabalhadores que trabalham para mim, que estão no home office, perguntando, olha, eu vou ter direito a hora extra? Se eu trabalhar mais 1 hora, 2 horas, quer dizer, tem trabalhador que está em casa, que estão em cima de home office, que trabalham por tarefa, e ainda assim já continuam falando de hora extra. Então, gente, não tem jeito. Todos vão perder. É hora do bom senso para que, como o Calvi falou, está em jogo a sobrevivência das pessoas. Olha, o seu boa noite para a gente começar os debates, começar a conversar bastante aqui. Nossa musa, boa noite a todos, parabéns Calvi, feliz aniversário, muitos anos de vida, meu amigo do coração Pamplona, Renato, chefe de todos, o comandante aqui desse navio, é muito bom estar aqui, como o Renato falou, essa força maior é equiparada a uma guerra. Mesmo que haja algum vitorioso, todos saem perdendo. Na guerra não tem quem não perca. E nessa situação que nós estamos vivendo, perde o patrão, perde o país, perde a economia, perde o trabalhador, todos vão perder. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a medida provisória 927. Devolvo a palavra aí ao nosso comandante. Bom, gente, vamos antes de falar não só a medida 927, mas as medidas que estão vindo aí. Todos estão falando, dizendo por aí, de que nós vamos ter uma nova medida provisória. Esse é o primeiro ponto. Quando o presidente Bolsonaro disse que vai revogar o artigo 18 da medida provisória 927, claro que ele não tem esse linguajar jurídico e nem esse conhecimento técnico, na verdade, ele não vai se revogar, ele vai ter que editar uma nova medida provisória para tornar sem efeito a medida 927, porque se uma medida provisória que ainda não foi votada pelo Congresso, a única maneira dele tirar algum artigo é revogando essa medida provisória, tornando sem efeito essa medida provisória através de uma nova medida provisória. E já se fala que nessa nova medida provisória, talvez já entre a questão da redução do salário juntamente com a redução da jornada do trabalho. Então, é possível que venha nessa... É possível, não estou dizendo que virá. Que já venha nessa nova medida provisória a redução de salário com a redução da jornada. E é possível, inclusive, que nessa nova medida provisória continue a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho pelo período de 4 meses.
talvez o governo arcando com parte dos salários ou colocando ou com a bolsa de qualificação profissional. Mas, Calvé, especificamente em relação à possibilidade da redução de salários e jornada mediante acordo individual. Que isso é tecnicamente inconstitucional, eu acho que ninguém no Brasil tem dúvida disso. Mas seria o momento de se aplicar o regime de exceção, né, de se rebaixar esse patamar civilizatório mínimo do artigo 7º para se permitir, mediante simples acordo individual, estou inspirado, Vânia, mediante simples acordo individual, a redução de salários? Então, Renato, essa talvez seja a pergunta mais complexa de se responder, né? Porque todos nós somos unânimes há anos, né, defendendo isso em sala de aula, nos nossos livros, nos nossos comentários, que redução de salário, a Constituição é muito clara, só por negociação coletiva, isso não há dúvida, né? Agora, a opção que o governo, né, pelo que a gente está ouvindo falar, vai fazer de liberar por acordo individual, é uma opção muito perigosa. Perigosa porque a gente não vai ter consenso entre os magistrados para o pós-pandemia, né? Porque mesmo que uma medida provisória autorize por acordo individual e o empresariado faça, depois isso tudo vai ser questionado na Justiça do Trabalho, a gente conhece bem isso, né? E aí vai ser uma insegurança jurídica enorme e decisões para todo tipo. Eu tive cuidado, né, como o Rodolfo e a Vólia sabem, acho que você também já sabe, eu hoje presido uma Associação Brasileira de Magistrados de Trabalho, a ABMT, e eu tive cuidado de fazer uma enquete com os associados, né, justamente sobre essa questão. Foi assim, praticamente meio a meio. Então, assim, isso me deu um sinal de que é muito complicado a gente tomar uma medida dessas que vai gerar uma insegurança jurídica maior para o empresariado, uma falsa impressão de que ele poderia negociar, talvez, e depois a condenação no futuro. Então, assim, na minha percepção, o ideal seria nós flexibilizarmos as regras do acordo coletivo. Como a gente estava até conversando com a Vólia antes, acho que a Vólia concorda, né? Se a gente tivesse um regime assim, sumário de realização de acordo coletivo, a gente superaria essa discussão, né? Então, assim, e agora, para não deixar a pergunta em branco, né? Eu acho que o acordo individual como uma medida extrema, ele cada vez vai ficar mais palatável conforme demore mais o período de isolamento social, né? Se estivermos falando de 15 dias, todo mundo vai falar, não, pelo amor de Deus, 15 dias segura a onda aí, fala com o sindicato e não justifica. Agora, se a coisa começar a demorar 4, 5, 6 meses, aí a situação fática pode levar a um regime excepcional imenso. Mas no momento que a gente vive, eu acho que não é um bom caminho a gente já partir para o acordo individual com essa insegurança jurídica. Preferiria a flexibilização das regras do acordo coletivo. Eu estou considerando, nesse caso, que o ministro da Saúde, esqueci o nome dele... Mandetta. Hã? É Mandetta, né? Mandetta, exatamente. Considerou que era no mínimo de 60 a 90 dias de quarentena. Uhum. Então, assim, eu estou considerando que esses 15 dias não vão acontecer. Então, nós estamos falando aí de 60 a 90 dias. O que eu temo, vocês falaram, embora eu já tinha falado de manhã também, o Otávio Calvé está repetindo aqui, a questão de flexibilizar ou desregulamentar ou não ter ser tão burocrático a celebração de um acordo coletivo. O que eu temo é que eu acho que dificilmente, essa é a minha visão prática, eu posso estar equivocado, mas eu acho que dificilmente um sindicato profissional vai querer subscrever um acordo coletivo de redução de salário nesse momento. Posso estar enganado, mas serão, na minha visão, seriam poucas as categorias que os dirigentes sindicais, os presidentes do sindicato, assinassem um acordo coletivo. Mas eu queria ouvir o Rodolfo Pamplona em relação a isso. É difícil até para o juiz do trabalho falar, né, não é fácil você falar nesse tipo de flexibilização em exceção. O que você acha disso, Rodolfo? Você acha que o momento comporta a redução de salário mediante acordo individual, sem a participação dos sindicatos? Já a gente vai falar com o público também, viu, gente? Renato, essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta mais importante sobre as perspectivas
do que vamos viver nos próximos tempos, provavelmente já a partir de amanhã ou nos próximos dias. A questão é preciso entender, não há dúvida, se vivêssemos em CNTP, estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, de que um acordo individual para a redução de salário seria algo excepcional. Tínhamos aquela previsão especificamente lá do 503 da CLT, especificamente para situações de força maior, mas sempre levando nesse direcionamento na busca de uma autonomia coletiva da vontade para respaldar isso. E o fundamento disso era, sem sombra de dúvida, evitar o abuso do poder econômico. Essa é a base e que leva a esse consenso de que pensar em redução pela via de acordo individual, na prática não seria acordo individual, seria imposição unilateral, porque seria ou aceita ou eu tenho que extinguir o contrato. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente precisa... Eu gostei muito das propostas que o Calvé trouxe e a Volha também atua nesse ponto, mas acho que a gente pode botar a discussão em dois termos, numa perspectiva técnica e numa perspectiva prática. Numa perspectiva técnica, nós temos que discutir efetivamente que se a razão de não haver a aceitação pelo vigente ordenamento constitucional de um acordo individual para isso, poderia ser excepcionada pela situação de calamidade. Essa vai ser a pergunta que, na prática, nós vamos ter que responder se a medida provisória vier da forma que se avizinha. Por quê? Porque esta é a questão fundamental e que vai gerar, sem sombra de dúvida, essa insegurança que Calvé lembrou. Olha, para dizer com liberdade, assim que eu anunciei hoje essa live com vocês, eu botei lá nas minhas redes sociais, botei no Instagram, botei todo mundo para divulgar, eu comecei a receber inbox no Instagram, uma quantidade enorme de perguntas, e lembro de amigos, dizer, professor, como ter certeza se a Justiça do Trabalho não vai invalidar alguma dessas medidas? Não tem como blindar, seja a Justiça do Trabalho, seja de qualquer ramo do Poder Judiciário. Por quê? Porque o exercício de um direito de ação é um direito público subjetivo e indisponível e a ideia do controle de constitucionalidade também. Então, não tem como blindar. E aí entra a contribuição brilhante aí de Calvé na perspectiva, talvez, estrategicamente, para não querer pensar em algum tipo de excepcionalidade do texto constitucional, talvez o caminho fosse a ideia da flexibilização da negociação coletiva, de otimizar meios para fazer isso. Esse talvez, e aí eu falo com o Calvé, como um profundo admirador que sou dele, talvez seja o toque de gênio, a ideia, obviamente, de um encaminhamento que não violaria o texto constitucional e poderia ser no mundo ideal. O problema é que o mundo real talvez não siga esse mundo ideal. E amanhã nós vamos estar discutindo realmente, pode excepcionar ou não. Infelizmente é isso. E Volha, o que você acha disso? Você acha que os meios vão poder justificar os fins? Você acha que seria, nesse momento, ideal que se pudesse reduzir salários e eu até coloquei, reduz, se as empresas que optarem em reduzir o salário, que reduzam o salário, mas que garantam o emprego dos trabalhadores nesse período. Porque é preferível até você ganhar um pouco menos, mas se manter empregado, do que você ficar em contrato de trabalho suspenso, você ficar em licença não remunerada, você ser mandado embora e, pior, sem a possibilidade, nesse momento, de conseguir uma nova ocupação. Qual a sua opinião sobre o tema? Eu sei que é muito espinhoso esse tema, né? Eu concordo com os colegas, eu defendo não só no livro, mas inclusive nessa circunstância de calamidade emergencial, que não pode o acordo entre patrão e empregado escrito, mesmo a medida provisória já autorizando indiretamente no artigo 2º e provavelmente diretamente a próxima medida provisória a redução, porque entendo que a irredutibilidade garantida no artigo 7º, inciso 6, é a numérica. Isso é, mesmo que se reduza a carga horária proporcionalmente ao salário, está proibido se não for
por acordo ou convenção coletiva. E justifico isso, apesar da gente saber que há uma doutrina minoritária e uma jurisprudência minoritária que aceita, desde que haja redução proporcional da jornada e do salário, não há problema. Mas eu discordo, primeiro porque o artigo 58A, quando criou o contrato por tempo parcial, quando ele é adotado no curso da vigência do contrato, é obrigatória a negociação coletiva para redução do salário proporcional à jornada. E, não sei se vocês lembram, nós, velhos camaradas daquela época, aquela medida provisória, a primeira vez que incluiu os parágrafos 2º e 3º, 1º e 2º ao artigo 58A, não exigia norma coletiva. E nas suas reedições, de tanto reeditar, uma das reedições alguém disse, olha só, isso é inconstitucional, não pode reduzir o salário. Então, a nossa experiência é essa. Eu sei que nós temos 2 decisões do TST, da mesma turma, autorizando, e por um acaso um deles é o relator Maurício Godinho, que me surpreende, né, porque normalmente não aceita, que deu validade, num caso excepcional de uma empresa atravessando graves dificuldades financeiras, reduzir o salário proporcionalmente à jornada por acordo escrito. Mas o empresário não pode se arriscar. Nós temos a Justiça do Trabalho, assim, inúmeras posições, e eu diria que a grande maioria provavelmente não vai autorizar fazer por acordo individual. Então, o que eu aconselharia é usar o 617 flexibilizado. Eu já venho aconselhando isso aos meus clientes, já fiz um modelo padrão para os meus clientes, enviando o seguinte: um grupo de trabalhadores elege um representante através do WhatsApp, a partir daí prepara um telegrama, um comunicado, envia ao sindicato dos trabalhadores, ao mesmo tempo a federação e a confederação, e diz que eles têm 24 horas para assumir a negociação sobre redução do salário, parcelamento de verbas da rescisão ou outros direitos. E a partir daí, ou o sindicato recusa ou ele aceita. Se deixar expresso que o silêncio importa em recusa em assumir as negociações, os próprios trabalhadores formam uma comissão de negociação, assim como a lei da gorjeta acabou de ressuscitar, autorizando que os trabalhadores façam um rateio das suas gorjetas através da comissão eleita de trabalhadores, se não existir na norma coletiva o rateio das gorjetas. Então, a gente já vem percebendo essa flexibilização na lei. Eu acho que a medida provisória deveria vir exatamente no sentido de reduzir o prazo, reduzir as instâncias, não precisa passar na federação e na confederação, passa só pelo sindicato, salvo se não existir, e automaticamente um quórum mínimo, que é o da CLT, 2/3 na primeira convocação e 1/3 na segunda convocação. Perfeito. Mas não é esse só o problema, Renato. O artigo 2º, ele traz uma incongruência... O artigo 2º da medida provisória 927. Obrigada. Traz um aparente conflito de fontes de direito. Porque se você vai no 611A, que é mais antigo que a medida provisória, foi criado com a CLT, o 611A diz que as normas coletivas prevalecem sobre a lei ordinária. E o artigo 2º diz que o acordo entre patrão e empregado escrito prevalece sobre a norma coletiva e sobre as demais normas. Eu pergunto, nós já temos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, 3 convenções coletivas flexibilizando suspensão do contrato, redução de salário, só 25%, eu não acho que vai amparar. Já temos o de São Paulo, Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes, também reduzindo 25%, autorizando a suspensão. Eu pergunto, e se o patrão olhou a medida provisória, combinou com o seu empregado uma redução maior do que aquela prevista na negociação coletiva? E se ele combina com o empregado por escrito uma suspensão total, enquanto a norma coletiva previa, para essa hipótese de coronavírus, né, de pandemia, uma suspensão parcial e suspensão com direitos, vai haver um conflito de normas. E qual prevalece sobre qual? Porque uma diz que prevalece sobre a outra. E aí, a minha solução, não sei a dos colegas, é no sentido de ponderar valores, né? Quando a gente tem conflito de princípios. E a ponderação de valores, para mim, neste momento, seria
em prol da sobrevivência das empresas e dos trabalhadores, já que a gente vive um regime de exceção, excepcionalmente a coletividade prevalece sobre aquele interesse individual. Se não for comprovada uma coação, se for comprovada, de fato, que a empresa estava para extinguir, ou extinguiu, ou reduziu seus quadros, que nem precisa comprovar, porque é presumido, então prevalece, sim, esse acordo individual, excepcionando a prevalência da norma coletiva explícito no artigo 611-A. Gente, de manhã, muito bem, Vale. De manhã a gente conversou um pouco sobre a questão da extinção dos contratos de trabalho por motivo de força maior. E a gente dizia que a nossa CLT só traz essa possibilidade, de forma estrita, de extinção total da empresa, gerando a extinção total dos contratos de trabalho por motivo de força maior, sem o pagamento do aviso prévio e tendo a multa de 40% reduzida pela metade. Mas existem situações em que a empresa não vai simplesmente fechar por completo, não vai fechar totalmente o seu estabelecimento. Eu estava até falando agora com o Calvi antes de iniciar, e ele dizendo que se era um parente dele, um amigo dele, que tinha 3 restaurantes, e 2, se eu não me engano, eram dentro do shopping, que já estavam fechados, e que só estava funcionando e que só ia trabalhar com delivery. Então, na verdade, tem uma força maior aí, mas ele não quer extinguir todo o estabelecimento. Ele quer retirar a parte dos empregados que não se encaixam mais no momento atual de exceção e continuar com os demais trabalhadores. A minha pergunta é, vocês acham que nesse caso, Calvi e Pamplona, Olha, já deu essa opinião pela manhã, caberia também a extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior, não para a totalidade dos empregados, mas para parte dos empregados, aquela parte que infelizmente não tem como o empregador fornecer trabalho? Comigo? Vai lá, Rodolfo, vai você primeiro. Sim. Então, os mais velhos primeiro, é? Bem, nesse ponto, imaginar o seguinte, que a previsão específica se refere à extinção da atividade. Parece-nos que pensar em redução do tamanho da empresa é algo que a gente já vai verificar uma particularidade, uma peculiaridade que não foi a previsão da norma. Parece-nos que o exercício do direito potestativo de extinção, a possibilidade de extinguir ainda mas é tudo que a gente não quer. A gente quer trabalhar especificamente dentro dessa perspectiva em sobrevivência da empresa e também dos trabalhadores. Então, é claro que pensar em extinção sem qualquer tipo de indenização, numa previsão tradicional da ideia de força maior, na verdade ficaria muito mais prático pensar e remeter o fato do príncipe, né? Quando, por exemplo, em vários estados, antes mesmo da decretação pelo governo federal, nós tivemos situações em que os prefeitos disseram, olha, não pode circular, tem que fechar o shopping, tem que fechar o bairro, tem que fechar a instituição, tem que fazer. Essa paralisação, a priori, seria temporária e não geraria, a priori, a aplicação dessa previsão. A prorrogação, o prolongamento da crise faz com que passamos a refletir nesse tipo de saída. Parece-nos que imaginar, e aí falando em síntese aqui, imaginar que nós estamos discutindo aqui a possibilidade de redução de salário, pensando na manutenção do imposto de trabalho pela dignidade de vida. Pensar em aplicar extinção de contrato por força maior sem qualquer tipo de pagamento é jogar aí o indivíduo ao pior dos mundos. Ele não vai ter nem emprego, nem fonte de subsistência. Talvez o caminho possa ser construído, aí sim, na linha legislativa, ainda que pela MP, por algum tipo, porque isso é que tem que ser visto. E eu estou isolado também, então eu estou lendo legislação de um país, do mundo todo. Então, o que a gente verifica em determinadas situações é que o governo tem que meter a mão no bolso. Pensar em algum tipo, não é para pagar salário integral ou algo do gênero, não. É algum tipo de garantia de subsistência para esse trabalhador. Então, se o governo passa a ter algum tipo de pagamento por ele, para que pensar em extinção? Calvi. Então... Olha, tá doidinha para falar, eu já sei, mano. Eu vou passar a palavra a você.
Já lhe conheço. O Rodolfo levantou um ponto muito legal aí, que é o fato do príncipe, né? Lá do artigo 4. É bom explicar o que é o fato do príncipe, que tem muita gente, Calvê, que não é do direito, lá do 486. Vou explicar lá. O 486, gente, ele fala o seguinte, que um ato de autoridade que de forma temporária ou definitiva impossibilite a continuação da atividade da empresa, o que a lei diz nesse caso? Que a indenização que é devida ao trabalhador fica a cargo do governo responsável. Então, vai na linha do que o Rodolfo falou e que alguns países já estão fazendo de uma forma até mais assim, garantindo mais o trabalhador, né? Que é arcar com os custos desse período de necessidade em razão da pandemia. Então, seria uma alternativa interessante, que é uma espécie do gênero força maior, né? O empregador não consegue continuar por conta desse ato autoridade que, por exemplo, mandou fechar os shoppings. No caso lá do meu cunhado, seria algo bem palatável. São 4 lojas que ele tem, 3 estão fechadas porque o shopping não pode abrir, acabou, não tem como trabalhar, não tem o que fazer com as pessoas, né? E aí ele está nesse dilema. Então, é uma alternativa bem razoável que o Rodolfo levantou. Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais radical, saindo da casinha. Eu acho que a força maior, tradicionalmente, como o Rodolfo bem falou, é para a extinção do estabelecimento. Ok, foi essa a previsão legal, né? Mas eu acho que o regime de exceção que a gente está vivendo, e nesses casos em que a gente já percebe que não há mais possibilidade fática da empresa seguir adiante, se não reduzir a força de trabalho, eu acho que é uma medida que pode ser utilizada nesse momento. Seria, para mim, uma questão de exceção. E acho que todos esses questionamentos que a gente está colocando na mesa, inclusive o que a Volia levantou, de forma perfeita, a questão do conflito entre a negociação coletiva e o acordo individual, né, porque cada norma da prevalência é uma, tem um princípio aí que a gente não pode esquecer, que é o princípio da boa-fé também, né? Eu não posso ter atos contraditórios, eu tenho que gerar confiança na outra parte, tenho que agir de acordo com essa confiança que eu gero na outra parte. Isso também é muito importante, porque, ok, eu faço uma negociação coletiva prevendo 25% de redução. Maravilha. Isso valeu para o primeiro mês. Segundo mês mudou tudo. Eu já estourei minhas contas todas, a pandemia não acabou, no terceiro, no quarto mês a coisa se agrava. Eu acho que a gente vai ter que ter muito mais sensibilidade para lidar com esses casos. Então, Renato, assim, para ser bem, né, transparente e expresso, eu aceitaria de forma excepcional essa medida de extinguir contratos por força maior, onde o trabalhador, na verdade, para mim, ele só perde o aviso prévio e metade dos 40%. Né? As verbas rescisórias continuam sendo devidas. E tem acesso ao seguro-desemprego, teoricamente. Acesso a tudo, as verbas rescisórias todas. Então, é uma restrição que não é assim tão grande em relação às verbas rescisórias. Agora, medida extrema, porque o que o empresariado deve tentar fazer nesse momento é a manutenção dos empregos, né? Porque se a gente deixar a população 4 meses sem salário, a gente vai ter depois um efeito para a sociedade que pode ser pior do que o da pandemia. Agora, no caso do seu cunhado, ele não tem opção. Ele não tem opção. Ele, assim... Ele não tem como manter emprego se o estabelecimento está fechado, né? Ele não tem opção. Exatamente. Ele tem um caixa, né, que na conta dele aí vai demorar 30, 40, 45 dias, se tiver que pagar os salários todos, depois não tem mais o que fazer. Vende alguma coisa. Vende como? Agora? Quem é que vai comprar alguma coisa? Enfim, não tem como, né? Então, assim, a situação dele lá é realmente de tentar negociar uma drástica redução de salário para poder manter os 90 empregados dele até o fim dessa pandemia. Senão, os empregados e ele não vão ter mais dinheiro para nada, né? Essa é a situação fática lá, real. Enfim. E aí, Rodolfo? É justamente essa linha do que Calvê falou no final que me parece interessante, e por isso eu resgato a minha primeira observação. A gente vai ter que discutir, na verdade, se essa situação é o descrimes, é o elemento diferencial, é o que autoriza efetivamente uma redução pela via individual. Por quê? Porque pela via coletiva, e eu digo,
estrategicamente, juridicamente, uma construção em CNTP, não tenho a menor dúvida de tudo que o Calvé falou e que a Volia também concorda, de flexibilizações para buscar o acordo coletivo, para tentar ultimar o acordo. É muito interessante do ponto de vista estratégico para evitar eventuais declarações de inconstitucionalidade. Mas perceba que na situação fática, lá do primo, lá do Calvé, ou de todo mundo que a gente está vendo nesse mundo aqui, que não vai ter bala na agulha suficiente para sobreviver, talvez pensar nisso, sempre registrando que tem de ser limitado no tempo, que é em função das circunstâncias, que é enquanto tiver a quarentena, talvez sim possamos abrir espaço para esse tipo de discussão. Porque eu não tenho dúvida, eu estou dizendo, não estou sendo trombeta do apocalipse, não estou sendo profeta do fim do mundo, mas eu estou dizendo que é essa a grande questão que a gente vai discutir a partir de amanhã. Quando a gente ouvir receber essa medida provisória, que vai vir amanhã ou durante a semana, depende dessa situação do que sai no Twitter, a gente precisa compreender especificamente que vai ser essa questão que a gente vai ter que enfrentar. Vou passar a palavra para a Volia. O que eu tenho percebido é que muitos colegas estão analisando a medida provisória, as medidas com base como você fala, né, Rodolfo, na temperatura normal. Não estão considerando o regime de exceção. Olha, analisar as medidas que estão sendo tomadas em temperatura normal está tranquilo. É fácil, né? Você vê de inconstitucionalidade, não pode, precisa de proteção ao trabalhador, mas é o que o Rodolfo está falando, nós temos que analisar dentro desse regime de exceção. Volia, você dá uma aula aí para a gente de força maior, vamos lá. Vamos lá, como o Calvé disse, a força maior é tudo que é imprevisível, o empregador não concorre com a sua imprevidência, para o direito do trabalho, força maior e caso fortuito é sinônimo, não há muita distinção, e, de fato, ela é gênero do qual factum principis é apenas uma espécie. Na prática, a única diferença para o empregador é que, se for uma extinção de contrato em virtude da extinção da atividade por factum principis, a indenização adicional do FGTS, quem paga é a autoridade competente. Para o trabalhador isso é um horror, porque ainda se discute qual é a competência, a autoridade pode ter a questão do precatório, não vai receber nunca, tem o duplo grau de jurisdição, então o melhor seria a força maior simples. Mas a gente já sabe que restaurantes, shoppings, teatros, cinemas, por ato da autoridade, estão fechados e eles estão paralisados temporariamente e, em alguns casos, alguns estabelecimentos, talvez não toda a empresa, seja extinto. E eu estou com o Renato e com o Calvé, e discordo do meu amigo Pamplona, que eu acho que, embora a lei não seja explícita, flexibilizando a extinção por força maior de parte dos empregados, mesmo que o estabelecimento se mantenha vivo, ou um ou outro feche, mas a empresa continue viva, eu entendo que é possível, sim, o empregador se valer da extinção do contrato por força maior para não ter que dar o aviso prévio e pagar 20% sobre o FGTS. Eu até diria que essa hipótese poderia estar no artigo 2º da medida provisória 927, porque as partes podem ajustar o parcelamento do pagamento das verbas da rescisão, as partes podem ajustar a não concessão do aviso prévio, dando maior segurança, não deixando para o judiciário essa interpretação, já que é o próprio artigo 2º que diz que esse ajuste prevalece sobre outras normas. Teoricamente, até os 20% poderiam ser negociados, porque se no distrato pode, né, no distrato não é o caso de, ao invés de 40, ter 20, como determina a lei, e como aqui está explícito que isso prevalece sobre outras normas, por que não as partes ajustarem isso por escrito? Então, eu acho que o empregador tem que dar um leque de opções ao empregado. Olha, eu tenho a suspensão total,
não trabalha e não recebe. Eu tenho a suspensão parcial, não trabalha, não recebe, mas eu continuo mantendo o ticket de refeição e o plano de saúde, que é o que eu posso manter. Eu tenho a despedida, mas eu não posso pagar à vista, então ou você me coloca na justiça ou a gente assina aqui um termo para a gente parcelar. Ou eu posso te demitir, pagar à vista, mas não posso pagar o aviso prévio e a gente reduz a indenização dos... É negociar mesmo. É negociar de verdade. Os sindicatos não estão chegando junto, ou eles não estão acreditando, ou eles querem alguma contrapartida, ou eles estão extremamente protecionistas ao empregado, sem perceber que isso vai acabar a empresa, e sem a empresa não há emprego, sem emprego não há empregado. Então, eu acho que a gente tem que rever, sim, flexibilizar essa interpretação apenas nessa época de pandemia. Devolvo a palavra. Alguns estão perguntando... Oi, não, Calvê. Vou fazer uma partezinho rápido. Por favor. E nós, da área trabalhista, a gente tem que lembrar o seguinte, nenhum empresário queria estar fazendo isso, entendeu? Porque eu já vi várias pessoas falando, vai ser um oportunismo, vai aproveitar. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo querendo sobreviver. É importante lembrar isso. Não tenha dúvida. Agora, sim, eu acho que de manhã eu iniciei a minha fala... Eu fiz uma crítica, eu estava bem agitado ao governo, porque nessa medida, já passo para você, nessa medida provisória 927, eu não vi, né, o Rezende até ficou contra mim, eu não vi nenhuma atitude do governo de pagar uma parte dessa conta. Né? Então, por exemplo, fixou a suspensão do contrato de trabalho para participar de curso de qualificação profissional, por ato unilateral do empregador e com a possibilidade do trabalhador não receber nada, nem a própria bolsa de qualificação profissional, que seria uma opção do empregador. E não há nenhuma contrapartida do governo, de o governo pagar essa bolsa de qualificação profissional, ou do governo liberar parte do seguro-desemprego para custear durante essa suspensão. Eu não vi até o momento nenhuma atitude do governo de pegar recursos do Fundo de Garantia. O pessoal fala, mas o recurso do FGTS é para saneamento básico. O FGTS é do trabalhador. Aquele dinheiro que está lá é dinheiro suado do trabalhador. Então, nesse momento em que o trabalhador talvez precise desse dinheiro para injetar na economia, para poder gerar a sobrevivência. Eu não vi o governo em nenhum momento falar na diminuição da carga tributária dos impostos sobre a folha de salários. Muito pouco, ainda foi muito tímido em relação a isso. Então, a questão do seguro-desemprego. Então, é preciso, não vai dar para fazer isso só normatizando empregado, empregador, faça isso, empregador, faça isso, empregado. O governo, o poder executivo, vai ter que também tomar suas medidas e vai ter que sangrar. Ninguém vai ganhar isso. Todos vão perder. Isso tem que estar muito claro. O trabalhador vai perder. A empresa vai perder. E também o poder executivo, o governo também vai ter que perder, porque senão vai ser insustentável. Esse é o entendimento assim, que eu tenho. Vamos começar aqui a olhar aqui as perguntas. Tem muitas perguntas. Tem gente falando, olha. E aí, Rodolfo queria falar. Perdão, Rodolfo, você levantou a mão. É uma questão simples, olha, vou fazer com provocação, jogando assim a provocação para ir para as perguntas. Concordo plenamente com o que você falou, é preciso saber que o governo vai ter que meter a mão no bolso, né? Pode meter a mão no bolso passando esse tipo de bolsa, ou fazendo algo, ou abrindo em relação ao seguro-desemprego, ou fazendo algum outro tipo de custeio, ou algum outro nome que inventem, né? O artigo 20 da lei do FGTS, com as hipóteses de saque do FGTS, nós sabemos que está ensinando há tanto tempo contra a gente sabe que é um dos dispositivos que é mais aumentado de tempos em tempos de situação de calamidade. Era inicialmente para uma coisa e de repente nós podemos liberar o FGTS quando tem calamidade natural, em geral, quando tem inundação. Por que não pode pensar também e ampliar para isso como mais uma fonte? Concordo plenamente, mas aí a provocação para jogar lá para o público, né? Volto à questão, a análise da questão técnica, da possibilidade de redução pela via individual, dói, é difícil de passar na garganta do ponto de vista constitucional, mas, pensando numa perspectiva que a gente precisa deixar trabalhador sem nada, é gerar convulsão social, porque a gente vai deixar
criando um exército desempregado de pessoas que não têm condições de consumir também, ainda aqui dentro das suas casas. Então, talvez, e pensando que todo mundo vai perder, talvez a lógica de dificultar a despedida, e por isso que eu não sou tão simpático a pensar na força maior, mas para pensar em manutenção de posto de trabalho sempre excepcional, talvez seja uma linha do que a gente vai estar discutindo nos próximas lives que está com vocês. Vamos falar, Calvé é o bonitão, vou olhar uma música. O Renato eu não posso falar nada porque é o chefe, né? Então vamos lá. Gente, olha, estão fazendo perguntas aqui, vamos começar a atender ao público aqui. Estamos com quase 2.000 pessoas aqui assistindo aqui ao vivo e felizes da vida. Como é que fica, por exemplo, em caso da estabilidade da gestante? Né? Se houver a extinção da empresa por motivo de força maior, como é que fica os casos de estabilidade provisória? É claro que nós temos vários casos, o dirigente sindical, tem o membro da CIPA, tem a gestante. Eu fiz uma pergunta aqui especificamente em relação à gestante. Como é que nós vamos nos comportar em caso da empresa ter que mandar embora os funcionários em função dos casos de estabilidade? Bom, vamos lá. Primeiro, a medida provisória deixa claro que as regras da medida provisória se aplicam aos empregados da CLT, aos domésticos, aos rurais e aos terceirizados, estagiários e aprendizes, isso é, até quem não é empregado. Portanto, todas essas regras de flexibilização podem se aplicar a qualquer um deles, assim como a regra de extinção do contrato de trabalho por força maior. Quando a empresa extingue ou quando um dos seus estabelecimentos é extinto por força maior, não há emprego. Não havendo emprego, não há estabilidade. Extingue-se a estabilidade da gestante, do cipeiro, do acidentado, de qualquer um. Não se paga nem a indenização até o fim. Extinguiu o contrato em virtude da força maior pela extinção do estabelecimento ou de vários estabelecimentos ou da própria empresa, extingue-se também a estabilidade da gestante. Então, ela pode ser despedida, sim. Ela pode ter o seu contrato suspenso mediante comum acordo, pelo artigo 2º. Ela pode ter o seu contrato interrompido. Nada muda só porque ela é gestante ou é estabilidade acidentária, não altera nada. Não sei se os colegas concordam, mas a extinção da estabilidade, uma das causas é a extinção da empresa ou do estabelecimento. O dirigente sindical é que tem aquela regra, se existir outro estabelecimento dentro da mesma base territorial, ele vai para outro local. Mas são exceções, a regra é que, extinta a empresa como todo, extingue todas as estabilidades. Calvé, eu tenho uma pergunta muito claro, como sempre, né? Eu tenho uma pergunta para você em relação ao teletrabalho. Está cortando aqui para mim, né? É, o Renato está lento. Deu uma cortada. Então ele caiu e vai voltar. Notícias, a UOL. Não tem problema, se o Renato caiu e voltou, deixa o ele voltar. Renato voltou? Eu posso não, enquanto ele... É hora da gente pegar o lugar do chefe. Ah, já estou fazendo... Aí voltou. Voltei ou não voltei? Ah, voltou. Vai lá. Voltou. Estamos escutando bem? Ainda bem, mas eu escutei tudo que vocês falaram, viu? Então, eu tenho visto nesse site de notícias muitos artigos, muitos colunistas falando, não, que embora seja teletrabalho, o trabalhador que está em casa, ele vai ter horários de trabalho. E eu queria que você esclarecesse uma vez por todas, né, toda essa gama de trabalhadores que está hoje laborando na modalidade home office, teletrabalho, se alguns defendendo a questão do horário de trabalho ou definitivamente está sepultado por força do artigo 62, inciso 3º, se tem o teletrabalho, é só tarefa, esqueça a jornada de trabalho. Então, a CLT, quando regulamentou o teletrabalho, né, artigo 75A e seguintes, e lá no artigo 62, inciso 3, deixou claro que teletrabalhador é uma outra lógica de forma de trabalhar, né? É até possível a gente fixar a jornada, mas não é desejável. Eu costumo falar que é ao contrário do externo. O externo eu gostaria de ter jornada, mas não é possível.
O teletrabalho é até possível, mas não é desejável, porque é outra forma de trabalhar. É uma forma de trabalho que você autogerencia o seu tempo, né? Nós, né, que somos professores online, fazemos isso há muito tempo. Nós também, que somos juízes, vale aposentada como desembargadora, a gente também faz isso muito com o PJE. A gente gerencia o nosso tempo. Às vezes você de manhã cedo tem algum compromisso e quantas madrugadas eu não virei fazendo sentença para deixar tudo em dia, né? Que é para a gente se autogerenciar. E acho que aqui a lei assim é muito clara. Eu acho que essa dúvida ela pode ser assim resolvida por uma interpretação bem clara da lei. Não há duração do trabalho, o capítulo de duração do trabalho da CLT não se aplica a teletrabalhador. Então, jornada não cabe para o teletrabalhador. E aí o empregador, ele também tem que se adaptar. Aquele que vai usar, né, o artigo 4º da medida provisória, que permite colocar o pessoal em teletrabalho, ele também tem que mudar a cabeça dele. Eu quero que o meu empregado produza, né, faça tarefas. E eu vou fixar tarefas razoáveis para ele cumprir dentro de um tempo razoável, né? Ou seja, tem que ser flexibilizado, tá? Mas não tem direito à jornada não, e nem deve fixar a jornada. Aliás, né, se o empregador fixar a jornada, aí vai dar problema. Aí o trabalhador, se passar de 8 horas, depois vai alegar que o pagamento das horas extras, né? Vou ter que fazer outra pergunta para a Vole, aquela pergunta de concurso público, que mata o candidato numa prova oral. Tem que ser eu, né? Te vira, amiga. Escuta só, Marcela Arocha. Mas na situação do doméstico, não tem extinção da empresa. Como extinguir a estabilidade da grávida? Se for uma grávida empregada doméstica, e agora? Tu vai extinguir o lar, vai? Não tem jeito. Não tem jeito. Essa pergunta aqui. Prova oral. Você está aí quase caindo de novo, hein? A sua conexão está quase caindo de novo. Se eu cair, vocês assumem aí, viu? Tá, não, eu entendo que em relação à doméstica não se aplica a questão da extinção por força maior, salvo naquele contexto em que eu já tinha feito a interpretação, flexibilizando, entendendo que é possível você reduzir o seu quadro de trabalho, mantendo viva a empresa. Esses que você está demitindo, você flexibiliza e entende que é por força maior. Se você quiser aplicar para a doméstica, só se for nesse contexto de flexibilização, isso é ponderando interesses, o interesse da saúde pública, o interesse da família que não tem mais dinheiro entrando, que o salário dos membros da família estão suspensos, né, e as dívidas continuam, IPTU, luz, gás, telefone, etc., pode-se entender de flexibilizar a regra e estender também ao doméstico. Uma pergunta aí que eu vou deixar solta e cada um responde aí. No caso de contrato de trabalho por prazo determinado, supondo que a quarentena perdure todo o restante do contrato prazo determinado, o que deverá ser feito pelo empregador? Ou seja, situações de trabalhadores que foram contratados para prazo determinado e que foram surpreendidos pela quarentena. Paralisa o contrato prazo determinado ou ele continua produzindo seus regulares efeitos e pode terminar no meio da quarentena? Quem quer responder? Eu diria que ajuste entre as partes, na forma do artigo 2º, podem ajustar a suspensão do contrato sem a contagem do período de suspensão. Não havendo ajuste, se houver a quarentena ou isolamento social, aplica-se o artigo 3º da Lei 13.979, que é a interrupção do contrato de trabalho, e aí o contrato vai romper na data que tinha que romper. E havendo a extinção por força maior, metade do 479. Prometo que não respondo a próxima. Voto com a relatora. Concordo plenamente. Voto com a relatora. Voto com a relatora, é unânime. Vocês viram que nessa medida provisória, né, o empregador tem a oportunidade, né, de antecipar, conceder férias individuais. Estamos escutando bem? Sim. E conceder férias coletivas, inclusive pagar a remuneração do texto constitucional só no mesmo momento do 13º salário.
E as pessoas estão aqui perguntando, mas e se o empregador antecipar as férias? E se depois das férias continuar a quarentena? O que fazer? Não tem como responder isso, né? Nós vamos ter que ver a situação. E as saídas. Eu acho que o empregador que tem um certo caixa, assim, né? Eu acho que se eu fosse empregador com um certo caixa, a primeira coisa que eu faria é colocar todo mundo de férias, para nesse mês que passar poder tomar as decisões com mais calma e, né, tentando preservar ao máximo os empregos. Agora, pela MP, a interpretação que eu faço é que eu posso ir, inclusive, antecipando férias de outros períodos futuros. Perfeito. Né? Com acordo com o empregado, eu vou antecipando férias para o futuro. Então, se for uma situação do sujeito ter caixa, ele vai dando férias aí por 3, 4 meses e depois, nos anos futuros, ele não vai dando férias para o pessoal. Assim, seria uma situação excepcionalíssima, acho que a MP autoriza, né? Só que na prática... Pode falar, Wanda. Até porque, Calvé, ele permite pagar as férias até o 5º dia útil do mês subsequente. É como se fosse o próprio salário. E o terço constitucional até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro. Então, assim, eu acho que a principal intenção da MP foi essa. É uma espécie de... É uma interrupção com compensação futura, uma coisa assim, né? Perfeito. É quase o 61, quase o 61. Você fica em casa, mas quando volta faz hora extra para compensar. Você fica em casa e não tem mais férias depois disso. É isso aí. Não deixa de ser o 132 ou 131, que diz que se o empregado ficar mais de 30 dias em licença remunerada, perde as férias proporcionais, iniciando o novo período aquisitivo. Perfeito. Acho que é por aí, Renato. Pamplona, no artigo 29 da MP, fala que o fato do trabalhador contrair o coronavírus não significa dizer que foi uma contaminação ocupacional ou que ele foi contaminado por estar trabalhando. No caso dos profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que estão aí, são os nossos heróis atualmente, estão aí arriscando, né, a sua vida. Não seria, se eles fossem contaminados, não seria presumido de que eles foram realmente contaminados no exercício do seu trabalho? Qual a sua opinião em relação a isso? É uma excelente pergunta, Renato. Eu digo o seguinte, a lógica do dispositivo da medida provisória é, na verdade, simplesmente para evitar a discussão da aplicação da estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213. Ou seja, a ideia de que, olha, isso não vai enquadrar como doença ocupacional, fazendo trabalho, ou que seja, para os trabalhadores em geral. Por quê? Porque não teríamos, nessa situação, nem um nexo epidemiológico, nem algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Ponto. A sua observação é que é inteligentíssima e é brilhante, porque parece-nos que aí sim vamos ter uma exceção, se houver a demonstração do nexo de causalidade. Houve a demonstração, e parece-nos que nessa situação é muito fácil pensar essa demonstração. Estou trabalhando diretamente com pessoas e venho a contrair essa doença, parece-nos que aí sim nós podemos dar uma exceção a essas circunstâncias da MP. Porque a previsão especificamente é de uma regra geral, ou seja, se qualquer um de nós, na condição de professores, vem contrair o coronavírus, ora, nessa circunstância, a gente não tem o enquadramento naquela previsão, mas o médico que está trabalhando, médico, ou enfermeiro, ou qualquer outro profissional da área de saúde que está trabalhando diretamente, aí é fechar os olhos para a realidade, é querer dizer que o preto é branco e o branco é preto, e com todo respeito, não dá para pensar nisso, porque tem muito mais do que 50 tons de cinza. Então, muito. Oi, Otávio, pode dizer. Só um acréscimozinho aí, concordo Por plenamente. favor. E acho legal lembrar o artigo 20 da Lei 8.213, quando fala de acidente de trabalho, lá no parágrafo 1º, letra D, diz que não são considerados como doença do trabalho a doença endêmica, adquirida por segurado, habitante da região em que ela se desenvolva. E a própria lei fala para a doença endêmica, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E aí, infelizmente, eu vou dar um outro exemplo prático. Meu irmão médico da Fiocruz, infectologista, testou hoje para
parece que ele está com coronavírus, pegou no trabalho, está lá no front, né, na frente lá do atendimento, e amanhã sai o resultado. Ele está bem, não tá com sintomas leves da doença, mas dos amigos dele já tem alguns infectados com coronavírus. Então, acho que aí não há a menor dúvida, né? Aí é presunção de que adquiriu por conta do trabalho. Ele está lá atendendo os pacientes com coronavírus. Renato, está ouvindo? Renato caiu. Mas a gente pode continuar, né? Eu acho que a gente pode olhar. Vou aproveitar, então, fazer uma pergunta para vocês dois que eu li aqui no chat. Já perguntaram, algumas vezes perguntaram aqui. Ó. Banco de horas negativo, dá para descontar em caso de dispensa agora, nesse momento do coronavírus? Alguns perguntaram isso. Quer dizer, o empregado está devendo horas de trabalho, aí ele é dispensado, daria para fazer o desconto disso na rescisão? O que vocês acham? Eu respondo da mesma forma que eu vinha falando, acordo entre as partes. Eu acho que é a hora de todo mundo fazer acordo, não é só para poupar o patrão, é para poupar o empregado também. Ele também está numa época de dificuldade. Se não fosse uma força maior, eu diria, claro, tem que, né, banco de horas é positivo ou negativo, tem que descontar ou pagar. Mas nós estamos numa fase excepcional, onde o empregado e o empregador devem ajustar qualquer coisa. Por que não faz esse ajuste em troca de uma outra condição? Por exemplo, parcelar as verbas da rescisão. Por que não? Então, eu acho que é acordo entre as partes. Não sei se o Pamplona concorda. Eu, como sou o civilista da turma, eu confesso que eu tenho muita simpatia por questões referentes à autonomia da vontade. Mas parece-nos, especificamente, que nessa circunstância, nós temos que levar em consideração também outros elementos. Por quê? Voltei! Seja bem-vindo, chefe. Né? Nessa circunstância... Querendo me derrubar vocês, né? Isso. Fizemos aqui um triunvirato para poder conseguir ter o brilho do nosso chefe aqui, entende? Para substituir o chefe de 3, ok. Mas voltando aqui à pergunta. Então, nessa circunstância, é preciso levar em consideração o que é que está levando a essa extinção. Por quê? O banco de horas deu negativo neste momento, porque o empregador está despedindo. Ora, é preciso verificar que a lógica de bancos de horas despedindo, numa situação como essa, eu vou concordar com a Vólia, mas digamos assim, por fundamento distinto, mas acompanho a relatora assim no acordo. Olha uma pergunta boa aí para a Vólia, da Thaís Costa. Se o empregador insiste em abrir o comércio desobedecendo o decreto municipal, este poderá efetuar dedução da remuneração do empregado que não comparece ao trabalho? Ou seja, o município ou o Estado, através de decreto, falou, olha, não pode abrir esse comércio. E lá o empregador resolve, eu vou abrir assim mesmo não podendo abrir, eu vou abrir. Se você não comparecer, empregado, vou descontar teu dia de salário. A pergunta dela é se ele poderia descontar o dia de salário do trabalhador. Me parece óbvio que não, né, Vó? O que me parece é que quando existe uma ordem ilegal, abusiva, excessiva do patrão, e parece que é o caso, cabe ao empregado resistir, é o ius resistens. Se o empregado resiste, faltando, não indo, claro, justificando, não vejo como descontar ou puni-lo. Ao contrário, se o empregador persistir, o empregado pode dar justa causa no patrão, se realmente a atividade está proibida de funcionar. É bom lembrar, né, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, o Renato, não sei, Pamplona, não sei, mas eu e o Calvé, a gente sabe bem aqui do Rio de Janeiro. A gente teve há pouco tempo o nosso governador impedindo o espaço aéreo, né, a atividade aérea. Veio o presidente da República e disse, você não pode fazer isso. Então, o decreto ou a determinação do nosso executivo municipal estadual é que era ilegal e a atividade tinha que persistir. Então, a gente ainda tem que pensar nisso. Se aquela autoridade tem legitimação para praticar aquele ato de impedir ou restabelecer a sua atividade. Se tem, se foi lícito o decreto
municipal, estadual ou federal, o empregador não pode abrir. Se abrir, coloca em risco a saúde de todos, não só dos trabalhadores, mas de toda a população que ali frequenta, né, dos fregueses ou clientela. E eu acho que o empregado pode faltar, não vai ser descontado, ainda pode dar justa causa no patrão. Muito bem. Calvê, no caso do seu irmão, que eu lamento, parece que testou positivo para o coronavírus, os alunos estão perguntando aqui, ele teria estabilidade no emprego? Seria, essa doença ocupacional seria equiparada a um acidente de trabalho? Geraria estabilidade no emprego? Se fosse ele seletista, sim, né? Ele é servidor concursado da Fiocruz, mas se fosse seletista, sem dúvida nenhuma, teria sim a estabilidade do emprego do artigo 118. E aí, eu acabei de pensar aqui o seguinte, né? Se é justamente, né, a doença da pandemia que gerou a estabilidade, se depois houver extinção do estabelecimento dos efeitos do motivo da pandemia, né, seria estranho ele perder o direito à estabilidade dele, né? Ele, no caso, aí, talvez seria uma hipótese excepcional de pelo menos indenizar o período estabilitário, né, ainda que ele possa ser dispensado por força maior. Não sei, pensei aqui agora isso, tá? Porque acho que seria... Não, eu discordo, eu acho que acaba a estabilidade, mas persiste a indenização por dano patrimonial e moral. Então, patrimonial, pensionamento, moral, tudo que vier, né? Então, continua a indenização civil, né? Civil trabalhista. A responsabilidade civil, né? Não a estabilidade. Não, realmente, eu pensei aqui no ar aqui agora. Não Pode ser, tudo é possível. Parece injusto, né? Pô, fiquei doente, isso me deu a estabilidade, enfim, parece injusto, mas enfim. Muita gente perguntando sobre esse aproveitamento e antecipação dos feriados. Quem queria dar uma palhinha sobre isso? Qual quer dizer que o empregador pode antecipar o feriados que não sejam religiosos? Por exemplo, né, o 7 de setembro, né, o 15 de novembro. Como é que seria essa antecipação? Muita gente perguntando isso. Acho que seria mais ou menos a mesma ideia das férias, né? Eu antecipo logo tudo e depois você compensa trabalhando lá nos dias que seriam os feriados. Acho que é mais uma medida para tentar segurar salários, né? É uma linha de compensação justamente porque nessas circunstâncias nós precisamos queimar gordura de dias, de horas. Por quê? Porque nesse momento a atividade econômica vai estar paralisada, em regra. Nós queremos que ela não paralise, mas já que vai ter que paralisar, e eu preciso pensar, fazer um acerto de contas, pensar em antecipação de férias, antecipação de feriados, justamente isso. Por quê? Porque eu poderia, se eu fosse em CNTP, pensar em compensar o trabalho no feriado num banco de horas nessa circunstância. Eu não tenho nenhuma resistência a isso, faço inclusive registro de aplauso, que não se deve mexer também no aspecto da religião, então na religião tudo bem, mas os feriados civis eu não vejo nenhum impedimento. Não. Okay. Muito bem, vamos já partir para essa parte final, né? Eu acho que amanhã, talvez, não sei se amanhã ou quarta-feira nós vamos amanhecer novamente eu ligando para a Volia, para vocês, saiu nova medida provisória e tudo, mas isso é apenas mais um capítulo dessa novela. Infelizmente, uma novela ruim, a gente não queria estar vivenciando esse momento. Então, a gente provavelmente vamos ter amanhã ou quarta-feira uma nova medida provisória. E aí eu queria já, começando a gente se despedir, né, eu vou fazer na ordem inversa, primeiro as damas agora, para a Volia fazer as suas considerações finais nessa live de hoje, depois o Rodolfo Pamplona e, por último, o nosso aniversariante, né? Mas vamos lá, Volia, de tudo que a gente já vivenciou nesses dias aí, o que fica para você, o que você queria deixar registrado? Bom, a medida provisória não é a melhor, nem a ideal, mas pelo menos está ajudando o desespero dos patrões, das empresas e dando alguma segurança jurídica aos atos praticados por ele. Espero que a próxima medida provisória venha agora para amparar os trabalhadores
os empresários, percebeu-se o desespero a ponto de estar à medida, daqui a pouco, no mesmo dia, o presidente anunciar que vai revogar o artigo 18, então foi feita de forma muito assodada. Então eu espero que a próxima seja para dar o seguro-desemprego, o FAT, criar o programa de proteção ao emprego nos moldes do que já existiu, de forma a garantir ao trabalhador algum sustento nessa época de suspensão de contrato de trabalho. E eu acho que esses encontros que nós fazemos é muito importante, ajuda todos os operadores, ajuda os advogados, estudantes de direito, empregados, empregadores, chefes de RH, contadores. Mais uma vez o Sérgio está de parabéns, o Renato está de parabéns. Me despeço de todos dando boa noite, até o próximo encontro, um beijo, Calvê, parabéns pelo dia de hoje. Só para repreender que não tem um livro meu aí, ó, atrás, que eu não estou vendo, vou mandar um livro meu aí para trás. Muito menos meu. Nem meu, nem do... ali é verdade. Então, poxa. Não tem nem um livro de Rodolfo Pamplona, nem do Renato Saraiva, isso é um absurdo. Tem que botar o meu aí, eu quero ver. É problema um beijo, Pamplona, um beijo, Renato. Beijo. Vamos lá, Pamplona. Chefe, eu quero dizer que eu me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. E, na verdade, falando absolutamente sério nessa questão, dizer que acho que a gente tem que pensar num gabinete de emergência. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade enorme de modificações nos próximos dias, novas medidas provisórias, novas reflexões. Eu acho que estar com vocês, para mim, é uma honra, um prazer e um privilégio. E a gente tem que discutir realmente, esclarecer o cidadão. Tem muita gente que está... Eu estou vendo aqui no chat, muita gente que nem da área de direito está participando, está perguntando, está com dúvidas. E acho que o SES presta um serviço à cidadania, à comunidade como um todo, ao fazer essa oportunidade de discutir esses aspectos trabalhistas que interessam a todos nós, né? Não é algo só do mundo dos tribunais ou do mundo das academias, é algo da cidadania, do dia a dia, e eu não tenho dúvida, querido, que a gente está fazendo aqui também, prestando um serviço público nesse tipo de debate. É uma honra estar com cada um de vocês. Estamos juntos. Obrigado. E aí, aniversariante? O pessoal que está perguntando, que as meninas estão dizendo, rapaz, Calvê continua bonitão e tudo. Tá solteiro, Calvê? Tá solteiro? Pula essa pergunta. Tá não, não tá não. Tô bem casado. Muito bem. Quantas primaveras, pode dizer, não? Com 48 anos, feitos hoje. Parabéns para você merece, cara. Então, vamos lá, meu irmão. Agradecer o carinho de vocês, gente, e dizer assim que é uma felicidade ter participado aí desse encontro, tá? Vólia foi minha professora. Vólia, quando você falou do fato do príncipe, eu me lembrei de eu perguntando isso para você antes da minha prova de sentença em Curitiba. Eu fiz essa pergunta para você e você me explicou exatamente a mesma coisa. Ó, já vão 23 anos aí, sei lá. Muito legal. Então, um carinho muito grande que eu tenho por você, muita admiração pela sua carreira. E Rodolfo, pô, você é meu irmão, né, bicho? Rodolfo digo que é um dos meus padrinhos no Direito do Trabalho. Quando eu comecei, Rodolfo já era famoso, né? Apesar de... Acho que, se não for mais jovem do que eu, é a mesma idade, né? É o professor que sobe na mesa, dá aula em cima da mesa, literalmente. E, Renatão, assim, só agradecimento também, cara. Você sempre acreditou aí na minha forma de dar aula, enfim, no meu trabalho, e fico muito feliz de contribuir, tá? E eu queria fechar a minha fala, até vi aqui no chat alguém perguntando como é que a Justiça do Trabalho vai julgar isso tudo, né? E eu diria o seguinte, é difícil da gente prever, mas eu acho que esses primeiros debates, a gente ainda está muito purista, a gente ainda está pensando muito no padrão normal, né? no que a gente sempre defendeu da nossa vida inteira como professores, juristas, juízes, procuradores, advogados. Agora, eu acho que a partir do momento em que a crise for se agravando, eu tenho certeza que a sensibilidade vai se aflorar mais. Então, eu diria para a sociedade, assim, calma, que a gente não quer, assim, simplesmente abrir mão de tudo que a gente construiu, né? Mas a gente está preparado para perceber o momento grave que a gente vive, e eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai dar a resposta adequada para a sociedade, tá?
Vamos batalhar por isso também, como o nosso papel aí de pessoas que sempre deram aula, que sempre estiveram à frente, né, sempre deram opinião, e eu acho que isso é o que todos nós queremos, né, passar por isso da melhor forma possível. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Eu também queria agradecer, para mim é uma honra ter a presença de Volha, Rodolfo e Otávio, todos três, eu estudei com todos três, eu sou o mais novo, embora não pareça, né? Fui aluno da Volha, fui aluno do Rodolfo, fui aluno do Calvé, né? E Volha me ajudou quando eu fui entrar para o Ministério Público lá em 2001, Volha nem me conhecia, eu estudando para a prova oral, através lá do falecido... Como era o nome dele que nos apresentou, Volha? Do Ministério Público que faleceu. Ai, esqueci. Ela deu várias dicas para a prova oral, ficou quase sabe que eu tenho uma gratidão. E, galera, vamos terminando essa live. Outros existirão, eles já estão convidados, aliás, convidados não, já estão intimados para a próxima live, né? E com tranquilidade, fiquem com Deus, vivendo um dia de cada vez, muita oração. Vamos juntos, galera. Grande abraço, boa noite a todos. Beijo a todos. Valeu.